Olá, meus irmãos amados, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação, mais uma vez estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena palestra que nós temos aqui no nosso canal, tá bom? Toda quarta e todo domingo nós estamos colocando aqui, postando vídeos com assuntos da palavra da hora, para te ajudar. O nosso interesse aqui é te ajudar para você compreender o que Deus tem realizado durante nosso tempo. O que Deus tem feito, qual é o projeto de Deus, qual é o plano de Deus, né? Qual é o trabalho de Deus, qual é o programa que Deus estabeleceu durante cada era. Porque em cada era Deus teve o seu programa. E nós estamos vivendo agora no programa do dia, nesse programa da hora. Então meu propósito aqui, irmão, é te ajudar a você compreender a palavra de Deus. Eu não estou aqui para pedir o seu dinheiro, não estou aqui para pregar fantasia, não estou aqui para pregar teologia da prosperidade, eu estou aqui para pregar a revelação profética, o que Deus fez e realizou através do seu último mensageiro que ele enviou para o povo gentil, tá bom? Esse é meu propósito aqui, de estar aqui toda quarta e todo domingo, trazendo esses conteúdos, esses assuntos, para te ajudar e esclarecer e você entender qual é a tua posição na palavra. Qual é a tua posição no corpo de Cristo. Esse é o meu propósito, tá bom, meu querido? E você, que ainda não se inscreveu, se inscreva para nos ajudar o nosso canal a aumentar mais no mundo da internet. Muito bem, eu quero ler aqui várias escrituras, que nós temos um assunto muito importante e muito polêmico para muita gente. No começo eu vou trazer algumas coisas aqui e muitos vão concordar comigo, mas depois aí vai mudar. Vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler versículo 38 ao 39, certo? Depois vamos ler o 44 e depois o 54 do Evangelho de João. Vamos lá. João, capítulo 6, verso 38 ao 39, e são palavras do próprio Senhor Jesus. Veja só o que ele diz. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Olha aqui, deixa eu repetir só o 39. Preste atenção. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Agora, no tempo de Jesus Cristo era o último dia? Vamos lá. Vamos agora para o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Pararam os 50, esse foi o 44, agora vamos para o 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Essa palavra tem vem da palavra grega exo, quer dizer, vida eterna continuamente. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna vem da palavra grega zoe, significa a vida do próprio Deus. E eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós lemos 3 versículos no mesmo capítulo, onde Jesus se refere a uma ressurreição que vai acontecer no último dia. Então, irmão, baseado nessas escrituras, o meu tema hoje é ressuscitados em Cristo. Ressuscitados em Cristo. E esse assunto aqui, irmão, muitos pregadores,
muitos pastores dessa mensagem concordam comigo que há uma ressurreição. E eu quero começar falando sobre essa ressurreição com uma mensagem profética. O que é que o profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão William Marlon Branham, falou sobre esse assunto? Eu quero começar com a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, pregado no dia 28 de junho de 1963. Parágrafo 594. 594. Vamos ver o que é que o profeta fala sobre esse assunto. 594 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos ver o que é que o profeta fala sobre esse assunto. E muita gente dessa mensagem, muitos pastores concordam com isso. Eles estão comigo, estão junto comigo. Mas depois isso vai mudar o quadro. Veja só, olha o que é que o profeta diz. Justificado a seus olhos. Por que nós somos justificados? Aí ele faz uma pergunta. Por que nós somos justificados? Nós somos sua vitória. É por isso que nós somos justificados. A igreja é sua vitória. Irmão, isso que o profeta está falando que a igreja é a sua vitória, isso aqui é tremendo. Isso aqui é Apocalipse 19, mas o assunto não é esse. Vamos deixar isso aí para outro tempo, outro assunto, quando a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos ficar aqui. Porque o nosso tema hoje é ressuscitados em Cristo. Esse é o nosso tema. A igreja é sua vitória. Nós surgimos nesses últimos dias com esse glorioso evangelho mostrando sua vitória. Ele morreu para esse propósito. E nós somos prova de sua vitória. Amém? Quando nós o vimos descendo. Irmão, aí, vamos parar aqui para falar isso aqui. O profeta afirma que nós, ele está usando plural aqui, irmão. Quer dizer, toda a igreja de Cristo, toda a noiva de Cristo está representado nisso aqui. Nisso aqui. Quando nós o vimos descendo e vivendo no meio da igreja, essa é a sua vitória. Então, o que é que a igreja viu descendo? O que é que desceu em 63, no dia 28 de fevereiro? Aquela nuvem lá no Arizona, Tucson. Quem desceu ali? Hein? Essa é o que eu deixo no ar para você, meu irmão, que vai me assistir. Quem foi que desceu ali naquela nuvem em 63? Porque o profeta está afirmando. Quando nós o vemos descendo e vivendo no meio da igreja, essa é a sua vitória. Mostra que ele não pode mantê-la na sepultura. Tampouco pode ele nos manter. Isso é correto. E nós já estamos potencialmente ressuscitados. Potencialmente. Quer dizer, não é a ressurreição na forma literal, mas há uma ressurreição acontecendo. Há uma ressurreição acontecendo. Potencialmente, nós já estamos potencialmente ressuscitados, porque nós temos ressuscitado da morte. Aí ele explica que tipo de ressurreição. O que é que a ressurreição fez conosco? Da onde ela nos tirou? Porque nós temos ressuscitado da morte. Essa aqui se refere tanto a que é a morte espiritual, que é a pior morte que tem. Incredulidade em sua palavra. E dos credos denominacionais. Aí eu te pergunto, meus irmãos, alguns irmãos da mensagem, você está nesse processo aqui? Você tem ressuscitado? Hein? E aí? Você tem ressuscitado dessas coisas, da morte, da incredulidade e dos credos denominacionais? Porque o que tem na mensagem, meu irmão, o que tem credos dentro da mensagem, e quando eu digo dentro da mensagem, eu não estou referindo da própria mensagem em si, mas daqueles comperismos, daqueles grupos que são criados no nosso meio, irmão.
com o prisma de Goiânia, com o prisma de Santa Catarina, com o prisma de Joinville, com o prisma de Curitiba, com o prisma da Paraíba. Tudo isso não passa de credos denominacionais. E o profeta diz que nós ressuscitamos dessas coisas. Da morte, da incredulidade em sua palavra, porque o que tem de incrédulo dentro da mensagem não é brincadeira. E dos credos denominacionais para uma palavra eterna de Deus. Eterno. Olha aí. Para uma, você é ressuscitado dessas coisas, da morte, da incredulidade, dos credos. Para onde? Para uma palavra eterna do Deus eterno, a qual é Ele. Meu Deus. Ressuscitados em Cristo. Ele próprio operando através de nós, manifestando-se que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, glória a Deus. Que coisa tremenda, irmão. Ressuscitados em Cristo. Esse aqui foi o parágrafo 594. Agora vamos para o 611. Vamos ver. Olha o profeta aqui, ó. 611 ao 612 da mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos aqui. Olha o que o profeta diz. Sua igreja permanece sozinho. Mas antes de eu continuar aqui com o profeta, deixa eu pegar aqui uma escritura, de Efésios, porque o profeta diz que nós fomos ressuscitados da morte, da incredulidade, dos credos. Olha o que Paulo, olha que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 5. Olha o que é que Paulo diz. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer, nos trouxe a vida. Nós estávamos mortos, mas agora Ele nos trouxe a vida juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja aí. Veja aí, irmão, a posição da igreja de Cristo. Veja aí a posição da esposa de Cristo. Ela já está ressuscitada da morte, da incredulidade na palavra e nos credos denominacionais. Porque o que tem de morte espiritual, o que tem de incredulidade e o que tem de credo dentro da mensagem não é brincadeira. Agora criaram um credo novo dentro da mensagem. Que credo foi esse? Nós estamos agora na aparição. A vinda ainda vai acontecer. É um credo. Porque esses mesmos pastores, irmão, há 5 anos atrás, eles pregavam que aquilo que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi a vinda. Mas o que que eles fizeram? Por que eles começaram a pregar assim? Por que eles mudaram, irmão Jailson? Porque na realidade, eles fizeram um sistema. E quando eles fizeram o sistema deles e conquistou o que eles queriam conquistar, então se eles voltam atrás. Isso mostra que tipo de espírito eles têm, que tipo de marca eles têm. Eles não têm um selo de Deus, eles têm a marca da besta. Porque uns 5 anos atrás eles falavam que o que aconteceu em 63 foi a vinda. Agora estão declarando que o que aconteceu em 63 foi a aparição. Chamando tanto a Bíblia como o profeta de mentiroso, porque o profeta dá o mês, dá o lugar. Entendeu? O profeta mostra os requisitos da aparição, ele mostra o lugar, o estado, o país, o mês e até a hora que aconteceu a aparição. Mas eles estão dizendo, não, a aparição aconteceu no dia 28, não, ali no dia 28 de fevereiro de 63, não foi aparição. A aparição aconteceu em 1933 no Rio Ohio, ali foi a aparição. Quem está dizendo isso não sou eu, é o profeta que disse isso. Agora em 63, do dia 28 de fevereiro, foi a vinda. Mas o que eles fizeram? Eles pregaram isso e depois, quando eles formaram o seu sistema, quando eles formaram o seu plenário, porque é isso aí. Agora eles voltaram atrás e estão pregando que o que aconteceu em 63 foi a aparição. A vinda vai acontecer. E tem outro dogma também, outro credo que criaram dentro da mensagem. Que essa vinda que aconteceu em 63 foi a primeira parte.
Porque a vinda está em duas partes. Aonde está na mensagem que o profeta disse que a vinda está em duas partes? Em duas fases. Isso aí é uma doutrina pré-tribulacionista dos assembleanos. Eles que criaram isso. Mas muitos pastores da mensagem que estão agora com essa ideia. Não, irmão. A vinda tem duas partes. A primeira vinda foi para o irmão Branham lá em 63. Jesus desceu num corpo teofânico. E depois vai ter a segunda parte, a segunda vinda, quando ele vir tomar a gente e nos encontrar com ele nos ares. É isso que ele está ensinando isso. Agora eu digo, aonde está isso nas mensagens? Me prove isso. Ele não tem como provar. Não tem. Então isso é um credo. E a ressurreição nos tirou dessas coisas e nos levou para onde? Para a palavra eterna de um Deus eterno, como diz o profeta. Nos tirou da morte, de uma morte espiritual, nos tirou do pecado, porque o pecado original é a incredulidade na palavra do dia, e nos tirou dos credos denominacionais dentro da mensagem. Mas vamos com o profeta aqui no parágrafo 612 da mensagem Cristo é o mistério revelado, e o nosso tema hoje é ressuscitados em Cristo. E o profeta continua: sua igreja permanece sozinha. Olha aqui, olha o que ele está dizendo aqui. Ó. A sua igreja, a noiva de Cristo, permanece sozinha. Sozinha. É um aqui, um na Paraíba, um em Recife, um em Campina, é sozinha. Em cada lugar tem um sozinho. Mas ele faz parte da noiva de Cristo. Ela não está engaixada com nada. Olha, ela não está engaixada com nada. Mas ela foi identificada por Deus, sendo o corpo em que Deus habitou. E a igreja é identificada pelo seu corpo, fazendo a mesma coisa. Quem fez as mesmas coisas? Quem fez obras maiores, como está lá no capítulo 12, ou 14, 12, ou 12, 14 do Evangelho de João? Foi quem? Foi eu? Não, foi esse, William Branham. Fazendo a mesma coisa. Ela é seu corpo. A verdade manifestada de sua palavra prometida para os últimos dias. Meu Deus. E ela quem? A noiva, a igreja. E ela, e só ela defende isso. E aí? Você faz parte da noiva de Cristo? Você faz parte da igreja de Cristo hoje? E por que você não defende essas coisas que nós pregamos? Você fala contra. Só ela defende isso. Essa é a razão porque o diabo está uivando estas grandes organizações. Olha aí. Tudo isso que está sendo criado dentro da mensagem, mas é o diabo uivando. E aí vem um com uma ideia. Vamos criar um comperismo e vamos consagrar o pastor fulano de tal como apóstolo. Vamos criar um comperismo e vamos consagrar o pastor fulano de tal como o profeta. Vamos criar um comperismo e vamos consagrar o missionário não sei o que como anjo do Brasil. Isso é o quê? Essa é a razão que o diabo está uivando estas grandes organizações para estabelecer algo para fechá-la. Olha o propósito do diabo. Ele nunca fará isso. Ela será arrebatada e não fechada. Ela não. A noiva de Cristo não vai. Coisa tremenda. Ela está agora. E esse agora, irmão, no inglês, não é agora, foi no tempo do profeta. Nós estamos sendo beneficiados por isso. Ela está agora ressuscitada pelo poder da palavra vindicada, prometida a ela. É por isso que o irmão Branham disse que os selos foi revelado à noiva e não denominação. Por quê, irmão? Porque isso era uma promessa para ela, irmão. Ressuscitados com Cristo. Ela está agora ressuscitada. E pelo poder da palavra vindicada, prometida a ela. Amém? Como uma noiva que possui essa promessa. Ele me disse que ele retornaria para me buscar. Olha o que o profeta está falando aqui. Irmão, preste atenção. Como uma noiva que possui essa promessa. Ele me disse que ele retornaria para me buscar. Me buscar. E isso aqui se cumpriu, irmão. E se cumpriu no dia 28 de fevereiro de 63, quando o profeta de Deus foi tomado. E ele encontrou com o Senhor nos ares. Essa escritura já está cumprida. Esse encontro nos ares, irmão, já foi cumprido quando o profeta de Deus foi arrebatado por aqueles anjos.
como uma noiva que possui essa promessa. Ele me disse que ele me retornaria para me buscar e eu crerei. Está vendo? Sim, Senhor. Para encontrar com a sua liderança, seu Redentor, seu marido, seu rei, seu Senhor, seu amado, seu Salvador, no lugar de encontro provido. E qual foi esse lugar do encontro provido? Foi no Zari. Literalmente, isso aqui já está cumprido. Muitos estão esperando se encontrar com o Senhor no Zari, mas não vai acontecer, porque já está cumprido. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos adiante. Vamos agora para a mensagem ao nascer do sol. Antes de eu ler essa mensagem ao nascer do sol, eu quero ler uma escritura muito boa, muito profunda. Eu quero que você preste atenção. Olha o que é que Paulo diz aqui na sua primeira carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Preste atenção, depois eu vou ler a mensagem do profeta. 15, versículo 20 ao 23 de 1 Coríntios, capítulo 15. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Versículo 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados, quer dizer, trazidos à vida em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda, na sua parousia. E isso é cumprido já, irmão. Isso já aconteceu em 63, no dia 28 de fevereiro, a vinda. E quando a vinda aconteceu, trouxe uma ressurreição, tanto física como espiritual. Porque o irmão Brana disse no parágrafo 130 da mensagem do arrebatamento que quando Jesus desce, ele executa 3 coisas na sua descida: alarido, quileuma, mensagem de preparação, voz de arcanjo, a voz da ressurreição e a trombeta de Deus, a subida. Isso aconteceu, irmão, já. Isso não está para o futuro, já está para o passado. Então, ali em 63, houve uma ressurreição tanto física, e essa ressurreição física, que ressuscitou a noiva das eras, produziu uma ressurreição espiritual. É aqui que a gente começa a se desviar entre alguns pregadores da mensagem. É aqui que a gente deixa de concordar, como a gente começou no começo. Porque muitos creem que houve uma ressurreição espiritual. Mas essa ressurreição espiritual que aconteceu lá em 63, está acontecendo agora para alguns irmãos, quando ele recebe a revelação. Essa ressurreição é a primeira ressurreição. Não, irmão Jesus, a primeira ressurreição ainda vai acontecer. Não. Ela já aconteceu. Na parte física, ressuscitou os irmãos da Zera. Entre no meu canal, eu tenho um vídeo lá provando sobre isso, o que aconteceu quando a vinda aconteceu e o que a vinda produziu. Vá lá, entre no canal e veja os vídeos que eu falo sobre a segunda vinda. E sobre a ressurreição. A primeira ressurreição já aconteceu. E ao acontecer, ela produz uma parte espiritual. E muitos crentes dessa mensagem, muitos irmãos que faz parte da noiva, está recebendo esses benefícios. Tá vendo? Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e depois que são de Cristo na sua vinda. Hein? Veja só. Olha aqui, ó. Olha o profeta diz aqui, ó. Ao nascer do sol, tradução de Goiânia. Parágrafo 66 ou 67. Ele pegou essa mensagem no dia 18/4/1965. Parágrafo 66 ao 66 ou 67 da mensagem ao nascer do sol. Preste atenção, olha o profeta falando. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar da tumba, entre os profetas e todos os demais, aí ele diz assim, ó, ainda que tipificando em muitos lugares como a primícia dos que dormem. Porque no Antigo Testamento teve alguns irmãos que foi ressuscitado, mas aqui ele estava incluído com a primícia. Ali era apenas ressurreição local. Ainda que tipificando em muitos lugares
como a primícia dos que dormem, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva. Peraí. Muitos cantam aí, nós estamos na era da noiva, a era da noiva. Olha aqui. Assim como na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirado da igreja, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa. E qual foi esse molho movido? Foi quem? Será que foi eu? Será que foi Billy Graham, Oral Robertson, Telly Osborne? Não, irmão. Foi William Marlon Branham, o primeiro molho movido. O molho movido. Que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que chegou na estatura do varão perfeito, irmão. E todos nós, hoje, somos beneficiados por causa desse acontecimento. O primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia. Estou seguro que estão vendo o que estou dizendo. Ele foi movido sobre o povo. E pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição. Agora, irmão, todo mundo crê que nós estamos na era da noiva, mas não crê nessa ressurreição. Chega até a crer, não, irmão, está tendo uma ressurreição espiritual, mas essa ressurreição espiritual, ela aconteceu fisicamente em 63, porque quando aquela nuvem apareceu em 63, ali trouxe uma ressurreição dos irmãos da Zera. Cada membro que fazia parte da noiva de Cristo, que estava dormindo na sepultura durante a Zera, ressuscitaram. E também essa ressurreição, que é a primeira ressurreição, que é a voz de arcanjo. A voz de arcanjo não está para o futuro. A voz de arcanjo já aconteceu e nós estamos agora sendo beneficiados por isso. Produz uma ressurreição espiritual para nós. E pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição. Dentro o denominacionalismo tão escuro, haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder. Olha aí, o amadurecimento completo da palavra. Completo, a totalidade, porque aquilo se cumpriu no primeiro molho, irmão. E o primeiro molho que foi movido, o primeiro que chegou à totalidade, o primeiro que chegou à estatura do varão perfeito foi William Marlon Branham. E nós? Cada membro da noiva de Cristo estava sendo representado nesse acontecimento. E tem voltado de novo em todo o seu poder. E que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilha, tal como ele fez no passado. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Olha aqui. Ressuscitados em Cristo, irmão. Agora, eu já falei aqui, né, sobre o tipo de ressurreição que está acontecendo. E aí é onde muitos não concordam comigo, que é a primeira ressurreição, né? Vamos continuar aqui com a mensagem e o profeta. E o nosso assunto é ressuscitados em Cristo. Aqui, agora vamos ver aqui, irmão, o tipo de ressurreição. Qual é o tipo de ressurreição que está sendo alcançado nesse momento, que você está sendo alcançado? Que você está sendo beneficiado, porque essa ressurreição aconteceu em 63, irmão. Quando a vinda aconteceu, a vinda não vai acontecer, ela já aconteceu. A vinda não está apenas em duas partes, como muitos estão pregando. A vinda já aconteceu, irmão. E produziu a ressurreição, porque o profeta deixou isso bem claro, que quando ele desce, ele executa 3 coisas na sua descida. 3. Não uma, não 2, 3. Alarido. Alarido é a mensagem. É a mensagem. Voz de arcanjo é a voz da ressurreição. Então, muitos estão esperando a voz de arcanjo acontecer. Já aconteceu. Hoje nós estamos sendo beneficiados por esse acontecimento, irmão. E a trombeta de Deus que faz a gente subir, suba aqui. E a primeira parte disso é através da revelação. Por isso que o irmão Branham disse que o rapto é uma revelação. E a noiva... Olha, irmão, olha o que o irmão Branham disse no parágrafo 65 da mensagem ao arrebatamento. Ele disse 2 coisas interessantes. Ele disse que o rapto
é uma revelação. E ele diz assim, ó, e depois ele diz, e a noiva estava esperando pela revelação do arrebatamento. Olha aí, que coisa tremenda. E isso faz ela subir. Olha aqui. Cristo é o mistério de Deus revelado. Deixa eu ver que eu aqui, ó. Parágrafo 59 ao 60 da mensagem Cristo é o mistério revelado. Olha o que é que o profeta diz. Os 5 sentidos somente se põem em contato com esse mundo, que é visão, paladar e etc, né? Os 5 sentidos somente se põem em contato com este mundo. Se você não tiver tato, você não poderá sentir nada. O sofrimento não seria nada para você. O sentimento não seria nada para você. Isso seria outro mundo. Se você não estiver vista, o que você olharia seria para outro mundo. Você não sabe nada sobre isso. Então, estes 5 sentidos são a única coisa para o qual Deus nos soltou. Esse sentido do nosso corpo, sabe, nos faz ter contato com o mundo. Aí ele diz aqui, ó, olha o 60 que ele diz. Agora, há outro sentido, chamado fé. Porém, pela fé, você sobe a uma escada. Olha aqui. E o que é fé? O profeta diz que fé é uma revelação. E o que é o rapto? O rapto é uma revelação. Isso não faz subir. Agora, há outro sentido, chamado fé. Porém, pela fé, você sobe uma escada e finalmente você pode chegar a tal alto até que você penetre no outro mundo, que é a visão. Aí você pode ver. É isso que aconteceu, irmão. A trombeta de Deus nos faz subir nessa escala, nessa esfera. É por isso que a ressurreição, a primeira ressurreição, irmão, não vai acontecer. Ela já aconteceu e nós estamos sendo beneficiados por ela. Vamos ler aqui a escritura para ver agora que tipo de ressurreição é essa que está acontecendo no nosso tempo. Que você recebe através do que aconteceu com o profeta. Apocalipse capítulo 20. Eu acho que você já está sabendo já, né? Quando cita Apocalipse 20, você já está sabendo o que é que eu vou falar sobre a ressurreição. Que para muitos isso aqui ainda está para o futuro. Mas não está não, irmão. E vou te provar. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Diz assim a escritura. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinará com ele 1000 anos. Olha aqui, irmão. Veja como quando você participa da primeira ressurreição, veja os benefícios que você ganha. Você não participa da segunda morte. E você reinará com Cristo 1000 anos. E esse reino milenial já está sendo introduzido agora. E quando eu digo agora, não é agora, foi no tempo do profeta. Nós já estamos sendo beneficiados por essa introdução do milênio. A igreja de Cristo, a esposa de Cristo, a rainha de Cristo está vivendo o seu milênio agora. Isso que eu vou falar, isso que eu estou falando aqui, meu, para muitos é um absurdo. Mas é, porque primeiro é na alma. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição, e sobre esse não tem poder a segunda morte, mas será um sacerdote de Deus e de Cristo e reinará com ele 1000 anos, milênio. Vamos ver o que é que o profeta fala sobre isso, irmão. Vamos tomar o profeta para mostrar que tipo de ressurreição é essa. Como é que você recebe a primeira ressurreição? E você, quando souber disso, quando você tiver entendimento disso, quando isso estiver claro para você, você vai vir na sua mente. E aqui na sua mente, irmão, é onde começa a batalha do Armagedon. Aí quando você receber o entendimento, aí você vai dizer, então se a primeira ressurreição não está para frente. Ela já aconteceu lá atrás e por isso que eu subi a esse nível. Mensagem, a evidência da ressurreição do dia 6/4
de 1958. Tradução A Luz do Entardecer. Parágrafo 72 ao 73. Olha o que aqui o sétimo anjo fala sobre isso. Olha o que ele diz. Preste atenção, irmão. Eu não invento nada, eu apenas cito as escrituras e a mensagem profética. A escritura é a letra e a mensagem é a revelação da letra. É nesse tempo do entardecer que estamos vivendo agora. Isso foi em 1958. Olha o que ele diz. Onde Cristo, através dos seus ministros, tem pregado o evangelho por 2000 anos. Cristo, através dos seus ministros, quer dizer, dos seus mensageiros, por 2000 anos, 7 era da igreja. Mas isso aqui são as luzes do entardecer. As luzes do entardecer foram a manifestação da ressurreição. Manifestação. Vem da palavra grega faneiro, que significa dar a conhecer. Manifestar. Dar a conhecer. Trazer a revelação. Trazer o entendimento. As luzes do entardecer foram a manifestação da ressurreição. Quando eles não souberam quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, embora o amasse, cresce nele, mas eles não sabiam que ele havia ressuscitado os mortos. Irmão, assim como os apóstolos não sabia que Cristo tinha ressuscitado, hoje, muita gente nessa mensagem, que diz que ama o profeta, não sabe ainda que a ressurreição já aconteceu e nós estamos sendo beneficiados por ela nesse momento. É por isso que eu estou aqui, para abrir teus olhos, para te mostrar aquilo que o profeta nos entregou. Não estou aqui querendo seu dinheiro, não estou querendo aqui ser melhor do que ninguém. A única coisa que eu peço a você é que ore por mim e pela minha família. Mas eles não sabiam que ele havia ressuscitado dos mortos. Eles haviam argumentado em oposição a ela. Agora, aqui está no tempo do entardecer, ele vai revelar a si mesmo. Quer dizer, ele vai dar a se conhecer a si mesmo. No tempo do quê? Do entardecer. E esse tempo do entardecer já passou, irmão. Porque nós já estamos no amanhecer. Nós já estamos no amanhecer. E ele diz assim, que ele está ressuscitado dentre os mortos. Como que ele fez aquilo? Não através da pregação, da palavra. Ele já tinha feito aquilo e eles ainda não criam. 73. E 2000 anos de pregação da palavra. A igreja ainda não crê. 2000 anos de história da igreja. 7 era da igreja e a igreja ainda não crê que muitas coisas estão acontecendo e já aconteceu. Muita gente dá mensagem, muitos pastores da mensagem, irmão, só joga pro futuro. Só joga pro futuro quando tem muitas coisas que se cumpriram no nosso tempo. E quando eu digo no nosso tempo, não é nosso tempo agora não, no tempo do profeta, nós apenas estamos sendo beneficiados por isso. Não através da pregação da palavra. Ele já tinha feito aquilo e eles ainda não creram. 2000 anos de pregação da palavra, a igreja ainda não crê. Mas a luz do entardecer está vindo. A manifestação da ressurreição. Mensagem, a evidência da ressurreição do ano de 1958. Agora, olha o que o profeta diz na mensagem, pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Pergunta e resposta sobre o Espírito Santo, pregado no dia 19/12 de 1959, um ano depois que ele pegou essa mensagem aqui, ó. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 105. Faz uma pergunta para o irmão Brando, ele responde e depois veja o que ele diz. 105. Preste atenção. Preste atenção. Olha a pergunta que fazem ao profeta. Se uma pessoa deve ter o Espírito Santo para ter o Espírito Santo para se converter no rapto, qual será a situação dos filhos que morreram antes da idade da responsabilidade? Quando eles ressuscitarão?
Veja, olha a pergunta. Essa pergunta, ela tem duas partes. A primeira parte é que se uma pessoa recebe o Espírito Santo para se converter no rapto. E os filhos que morreram antes da responsabilidade, antes de chegar a uma estatura de responsabilidade para receber o Espírito Santo. O que vai acontecer com eles? Olha o que é que o profeta vai explicar. E preste bem atenção nisso aqui, irmão. Isso aqui é muito profundo. Você precisa saber disso. Olha o que ele diz. Aí sim, quando você tiver essa clareza, esse entendimento, você vai dizer, não, irmão Jailson, a primeira ressurreição já aconteceu e nós estamos sendo beneficiados por ela. Agora, nesse momento. Aí o profeta vai responder agora. Agora, meu irmão, irmã, eu não posso dizer isso. Não há nenhuma escritura sobre isso na Bíblia, onde eu possa encontrar em nenhum lugar. Mas eu posso expressar os meus pensamentos sobre o que a irmã perguntou. Agora, isso fortalecerá você que crê na graça de Deus. Vê você? A pessoa deseja saber qual é a pergunta, é uma pergunta muito boa, vê? A pessoa deseja saber que ressuscitará, o que acontecerá com o bebê. Será ele, o que se ele tem que ter o Espírito Santo em ordem para ir no rapto. Como eu tenho dito, isso é certo. É de acordo com a Bíblia. Aí o profeta diz, este é o ensinamento da Bíblia. Não ir para o céu. Porque as pessoas... Aí ele aqui, ó, olha aqui, ó, irmão. Porque as pessoas cheias do Espírito Santo... O que é, irmão? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que acontece com a pessoa quando ela é batizada com o Espírito Santo? Eu não estou falando cheio de dom, não. Porque está falando língua, isso não quer dizer nada, não. Eu estou falando uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo. Então ela está cheia de quê? Porque a pessoa cheia do Espírito Santo é a primeira ressurreição. O eleito. Olha aí, irmão, quando a primeira ressurreição começa na sua vida. Meu Deus. Tá vendo, irmão? Tá vendo que como muitos pastores dessa mensagem estão negando o ensinamento pro povo? Aí, como o povo não lê Bíblia, não lê mensagem, aí o povo não tá nem aí, eles não estão nem aí para ensinar o povo, mas eu estou aqui para te ajudar. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo é a primeira ressurreição, o eleito. E o remanescente daqueles, o restante dos mortos não viverão por 1000 anos, após o milênio. Então a segunda ressurreição, o grande trono branco de julgamento, vem. Isso é exatamente em ordem com a Bíblia. Então, quando você, irmão, recebe o batismo com o Espírito Santo, você é selado com o selo de Deus, você já faz parte, já entra na primeira ressurreição, ela já começa a te ressuscitar. Então, irmão, é aqui aonde os pastores e eu se separamos. A maioria crê que a primeira ressurreição ainda vai acontecer. E eu creio, de acordo com a Bíblia e com a mensagem do profeta, que a primeira ressurreição já aconteceu. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você está cheio da primeira ressurreição. Porque não é eu que digo, irmão, é o profeta que diz. Olha aqui, ó. É o profeta que diz. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo é a. Aqui está a conjunção. Aqui ligando uma coisa com outra. Aqui está a preposição, que é ligando uma coisa com outra. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo é a primeira ressurreição, o eleito. Então, irmão, a primeira ressurreição não vai acontecer. Ela já aconteceu. Ela não está para frente, ela está para trás. Hoje, quando você é batizado, quando você recebe o selo de Deus, você está sendo beneficiado por esse benefício, a primeira ressurreição. Agora, vamos ler mais a mensagem aqui. Ao nascer do sol, vamos voltar para ao nascer do sol. Ao nascer do sol. Parágrafo 130. Olha o que é que o profeta diz. 130, ao nascer do sol. Olha o profeta. Olha o profeta falando.
Irmão, nós estamos no tempo da colheita. Você tem de decidir o que é que você vai ficar. Você vai ficar com o que o profeta fala ou o que os pastores falam? Você, irmão, que é dizimista, que todos os meses pega os seus 10% suado e entrega para o seu pastor, você tem direito de chegar a ele e perguntar aqui, o pastor, olha o que é que o profeta está ensinando, por que você não ensina isso para nós? Porque o profeta disse na mensagem pergunta e resposta número 281 que você só pode dar o seu dízimo onde você é alimentado, que aquele pastor não te alimentar direito, da forma correta, você não tem direito de dar seu dízimo a ele não, irmão. Mas ele não prega isso. Ele não prega isso. Ele não prega. Quer fazer o povo de escravo, porque é o sistema nicolaísmo dentro da mensagem. Agora anote isso. Com cuidado. Agora anote isso com cuidado, enquanto estamos terminando. É como uma sementinha na terra agora. Potencialmente, você já está ressuscitado. Tá vendo aí, irmão? Potencialmente. É uma ressurreição espiritual. Mas essa ressurreição é a primeira ressurreição. Porque ela já aconteceu em 63. Ela ressuscitou literalmente os irmãos da Zera. Está nos ressuscitando agora espiritualmente quando você recebe os benefícios disso. Agora anote isso com cuidado. Enquanto estamos terminando. É como uma sementinha na terra. Agora, potencialmente, você está ressuscitado. Você tem ressuscitado quando recebe o artigo definido, o Espírito Santo em você. Tá vendo só, irmão? Aqui em 59 ele diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo é a primeira ressurreição. E aqui ele confirma. Quando você recebe o Espírito Santo, você está ressuscitado na primeira ressurreição. Quando recebe o Espírito Santo em você, nesse momento você é ressuscitado. Meu Deus. E aí, meus queridos irmãos? Você vai ficar com quem? Com a revelação profética ou com o som ministro? Faça um teste. Eu desafio você, irmão, que faça um teste com o que o seu pastor prega e com o que a mensagem prega, fala. Faça um teste no que eu falo e o que a mensagem fala. Por isso que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, não fique só no que eu falo, irmão. Vá nas mensagens, vá na Bíblia. Eu quero ler aqui, irmão, mais uma escritura. Apocalipse 10. Porque o profeta, ele mostra aonde essa ressurreição, aonde a primeira ressurreição acontece. Está lá em Apocalipse 20. Mas onde ela se cumpre? Ela se cumpre aonde? Apocalipse capítulo 10. E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-la. Mas houve uma voz do céu que dizia, sela o que 7 trovões falaram, e não escreve. E o anjo que vinha sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, e que não haverá mais demora. O tempo acabou. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Aqui está Apocalipse 10. O profeta afirma na mensagem 4 ações sobre a montanha, do parágrafo 148 ao 152, que Apocalipse 10 é uma história. Já virou história. É história. Porque já se cumpriu. E o que aconteceu dentro de Apocalipse 10? Sabe o que aconteceu dentro em Apocalipse 10, irmão? Aqui dentro de Apocalipse 10, depois eu vou trazer um assunto, vou gravar aqui um vídeo, as escrituras que se cumpriu dentro de Apocalipse 10, porque Apocalipse 10, irmão, é o cumprimento
cabal das profecias do tempo do fim. Muitas escrituras se cumprem dentro de Apocalipse 10. E uma das escrituras que se cumpriu dentro de Apocalipse 10 é Apocalipse capítulo 20, verso 6. A primeira ressurreição se cumpre em Apocalipse 10. Porque é na descida do anjo forte. Quando ele desce, Cristo, quando desce, ele traz a ressurreição, irmão. Olha aqui. Livro dos selos. E aqui também se cumpre aquilo que a gente leu em João capítulo 6, versos 38 ao 39, versos 44 e verso 54, que Jesus disse que ressuscitaria nos últimos dias. Se cumpriu aqui nessas escrituras. Livro dos selos. A gente já está perto de terminar. Livro dos selos. Livro dos selos. De 63. Página 95 do livro dos selos. Página 95. Parágrafo 247 e 248. Olha o que é que o profeta diz. No livro dos selos. Página 95, parágrafo 247 e 248, o profeta diz. Eles morreram. Aí o profeta diz. Jesus disse. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Aqui, ó. João 6,54. E eu o ressuscitarei no último dia. 248. Não importa se ele adormeceu na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima. Onde quer que ele adormeça, que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Aqui é 1 Tessalonicenses 4,16. Aquela última trombeta soará. 1 Coríntios 15,51. Ao mesmo tempo em que o último anjo estiver entregando sua mensagem. Apocalipse 3:14 e Apocalipse 10:7. E o último selo é aberto. Apocalipse 8. Aquela última trombeta soará. E o Redentor sai para tomar sua possessão, redimida sua igreja, lavada pelo sangue. Veja quantas escrituras se cumprem aqui em Apocalipse 10, irmão. Apocalipse 11:15 se cumpre aqui dentro. Apocalipse 10, olha, veja quantas escrituras. A trombeta de Deus soará. Isso aqui é 1 Tessalonicenses, irmão, 4:16. Aquela última trombeta soará. Isso é Apocalipse 11, 10:7 e 11:15. Ao mesmo tempo que o último anjo entrega sua mensagem. Apocalipse 3:14 e Apocalipse 10:7. E o último selo é aberto. Apocalipse 8. Aquela última trombeta soará e o Redentor sai para tomar sua possessão redimida. Sua igreja lavada pelo sangue. Meu Jesus. Agora vamos para a página. Vamos para o parágrafo 256 do livro dos selos, página 96. Olha o profeta dizendo aqui, ó. E os mesmos que ficaram vivos para a sua vinda não impedirá os que dormem. Isso aqui é 1 Tessalonicenses 4:13 e 15. Porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta. Por isso que a última trombeta de Apocalipse 10:7 e Apocalipse 11:15 e a trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e de 1 Coríntios capítulo 15 verso 51 é a mesma trombeta. E os mesmos que ficaram vivos para a sua vinda não impedirá os que dormem, porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta, quando o último selo foi aberto. Olha aqui o último selo de Apocalipse 8. E quando o sétimo anjo estiver entregando a sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Quando isso se cumpriu, irmão, em 63, os que morreram em Cristo durante as eras, os que faziam parte da noiva, ressuscitaram, literalmente, irmão. E nós que ficamos vivos seremos arrebatados. E isso, irmão, trouxe benefícios para nós. Então a primeira ressurreição não está para frente, está para trás. Ela acontece de uma forma literal.
Os irmãos da Zera, a noiva que faziam parte da noiva, ressuscitam. E nós que estamos vivos, estamos sendo beneficiados por isso, irmão. E juntamente com ele encontramos nos ares. Ele requer, ele se apresenta agora para requerer sua posição, sua possessão. Que coisa tremenda, irmão. Aí está, irmão. Olha aí a primeira ressurreição. Olha aí onde ela está se cumprindo. Hein? Olha aí onde ela está se cumprindo. Não vai se cumprir. Quando você recebe o Espírito Santo, você está cheio, como disse o profeta na mensagem, pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Você está cheio da primeira ressurreição. Você já faz parte dela. Porque a primeira ressurreição já aconteceu. Você está sendo beneficiado por essas coisas, irmão. Eu quero ler aqui o último parágrafo. Mensagem Shalom, para nós encerrar nossa palestra. E o nosso tema é esse: ressuscitados em Cristo. Parágrafo Shalom, mensagem Shalom, tradução da Voz de Deus, do dia 19 de janeiro de 1964, parágrafo 245. Aqui o profeta mostra aonde a primeira ressurreição aconteceu. 245 da mensagem Shalom. Isso aqui é o último parágrafo para a gente encerrar nossa palestra. Mas lembre-se, se for até a sombra da morte, eu sou a raiz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscitarei. Quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha, isso aqui é Apocalipse 11, a varinha de medir. Então, o tempo já não será mais. Quando aquele anjo do capítulo 10 de Apocalipse pôr o pé na terra e um no mar, um arco-íris sobre a sua cabeça, ele jurou: o tempo não será. Quando esse tempo chegar, você ressuscitará dentre os mortos. Efésios 4, 15. Enquanto o resto deles permanecerá ali, você entrará. E nós entramos, irmão. Nós entramos aonde? Na era da noiva, na era do rapto, no milênio. Meu Deus. E o resto? Eles permaneceram mortos. Irmão, aqui está. A primeira ressurreição, aonde ela aconteceu. E Apocalipse 10. O irmão Brana disse na mensagem Qual a atração sobre a montanha, 148 a 152, que Apocalipse 10 virou história. Quer dizer, já se cumpriu. Irmão, que Deus nos ajude. Eu, como sempre falo, não estou aqui para criticar ninguém. Eu estou aqui para te ajudar. Certo? Eu estou aqui para mexer com o teu entendimento. Para sacudir você. Para você pegar a Bíblia e pegar a mensagem. Certo? E ler. Para buscar. Para reconhecer a sua posição. Irmão, o negócio é sério. Não é de brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Não estamos aqui para brincar de religião, irmão. Nós fazemos parte de um reino. Esse reino é a palavra eterna de Deus. E nós precisamos. E a esposa de Cristo, ela conhece a sua posição, tá bom? Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. E a única coisa que eu peço para você, irmão, ore por mim. Ore pela minha família, tá bom? E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Jailson HMTV para nos ajudar a aumentar mais no mundo da internet. E não se esqueça de dar o like, que é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe. E se Deus permitir, nós estamos aqui na próxima quarta-feira no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.